queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 20 de abril, estamos na terceira semana do tempo pascal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós estamos chegando no momento talvez conclusivo do discurso de Jesus sobre o pão da vida. E aqui, talvez, seja a parte do seu discurso que mais escandalizou os seus interlocutores. Porque Jesus, ele é bem claro e objetivo. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. No início do Evangelho, se vocês perceberam, há aqui um questionamento dos judeus. Como ele pode dar a sua carne a comer? Porque, na verdade, Jesus, ao falar essas palavras, ele toca numa realidade que era uma prática religiosa dos judeus. Quando nós nos debruçamos no livro do Levítico, os judeus, eles tinham uma proibição de se alimentar de sangue de animais. Principalmente isso também, quando nós vemos os Atos dos Apóstolos, é uma prescrição, do judaísmo, que na igreja há uma liberação menos de animais sufocados. Nós vemos lá no primeiro concílio de Jerusalém. Por isso que esse discurso é muito forte aos ouvidos dos judeus, porque vai de contra a uma prescrição religiosa. Mas, contudo, nós percebemos nesse trecho uma realidade mais claras e objetivas a respeito da teologia eucarística. Os nossos irmãos, em muitas denominações dos nossos irmãos separados, nós já ouvimos dizer que há a ceia, como esse momento também da partilha do pão e do vinho. Mas na teologia protestante, essa ceia é um simbolismo, é uma realidade, uma representação. Isso não é aquilo que, como católicos, nós entendemos. A Eucaristia, para mim e para você, não é uma representação. A Eucaristia não é somente uma realidade que emana uma mensagem, mas na Eucaristia nós cremos que há uma presença real, verdadeira. É o mesmo Cristo que caminhou pelos seus caminhos na Galileia rumo a Jerusalém. É o mesmo Cristo que curou, que libertou. É o mesmo Cristo que apareceu ressuscitado pelos seus apóstolos, que anunciou a ressurreição a Maria Madalena, que abraçou e perdoou a Pedro na tríplice profissão de amor. É o mesmo Cristo que está no meio de nós, no véu do sacramento. Que alegria nós ouvirmos essa palavra hoje, queridos irmãos.
e que esse trecho possa pulsar no nosso coração, esse amor à presença real. Quando nós escutamos no final do Evangelho que Ele prometeu que permanecerá, que estará conosco até o fim do mundo, essa promessa é cumprida principalmente na Eucaristia. O Senhor está no meio de nós, principalmente pelo mistério eucarístico. Não é representação, não é como se fosse, é real. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Amados irmãos, queridas irmãs, que muitas das vezes nós nos acostumamos em comungar. Quantas das vezes nós entramos numa rotina e não penetramos de modo profundo nesse mistério tão central da nossa fé. Que essa palavra no dia de hoje possa fazer o nosso coração voltar ao primeiro amor, pulsar. E como isso? Voltar a comungarmos de modo qualitativo, voltarmos a visitar o sacrário, adorar o Senhor. Porque há um versículo nesse Evangelho que talvez a gente precise refletir, ruminar, nos debruçarmos de uma maneira dedicada. É o versículo 57 que diz: como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, a Eucaristia é a nossa vida. Por quê? O cristão nessa vida, para o mundo, muitas das vezes parece, porque por ele ter escolhido o Senhor, ele está perdendo a vida. Quantas das vezes, por causa de Jesus, nós renunciamos às coisas do mundo. E para o mundo parece que a gente está desfalecendo. Mas não, porque nós temos a vida não nas coisas do mundo, mas nós temos a vida no Senhor. Esse foi o testemunho dos santos, esse foi o testemunho dos mártires, que aceitavam morrer por o mundo e no mundo, mas porque eles tinham a vida em si, e essa vida permanece na eternidade. Assim também eu e você somos chamados a nos convencermos que a verdadeira vida não está nas coisas desse mundo, mas está no Senhor, que se deu por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.